E aí, pessoal? Quero falar com vocês sobre essa questão. Tem até um filme que fala e se, né? E se pudesse ser tudo diferente, né? Se a gente pudesse mudar a nossa vida da água para o vinho, né? Se a gente tivesse essa oportunidade, e a gente tem, né? Depende de cada um de nós querer construir, renovar, refazer esse ser que está dentro de nós, reescrever a própria história. E aí vem uma questão interessante, porque a gente vem da nossa infância, né, adolescência, até uma certa parte da juventude, a gente vem trazendo emoções, pensamentos, coisas que foram colocado dentro de nós, né, que foram cavados dentro de nós, que foram ali sendo alicerçado de uma tal forma que a gente vai crescendo e chegando a uma fase adulta e a gente carrega tudo isso com a gente. Então, há sim uma oportunidade de fazermos diferente. E aí a gente vem com esse pensamento: o que fazer para acontecer essa mudança? E aí o primeiro passo é de dentro para fora. A primeira coisa que a gente entende aqui na infância, né, onde aquela fase, onde a gente está aprendendo tudo, é uma esponjinha, né, que está absorvendo aquilo tudo, é que a gente pega todo aquele movimento, todo aquele aprendizado à nossa volta. E entender que a primeira infância, né, o primeiro momento, tudo foi escrito por aqueles que estavam à nossa volta, que, com quem a gente conviveu toda essa infância. E que nesse caso não tem como ser modificado, porque você estava aprendendo ainda a vida. A segunda história vem na adolescência, né? Aonde você ainda não tem forças para fazer uma total modificação, mas que você ainda também está absorvendo, você ainda está tentando entender tudo aquela a sua volta, conselhos, palavras, abraços, emoções, pensamentos, né? Tudo aquilo que está sendo convivido está sendo elaborado, né? Está sendo solidificado dentro de si. E até você chegar a um certo ponto onde você começa a tomar suas próprias decisões daquilo que você quer e não quer para a sua vida. E também um ponto aqui interessante, que você percebe a maldade, né? Por mais que você não entenda muitas das vezes ela, mas você percebe que ela existe. E que os conselhos, ou você mesmo, começa a se proteger dizendo assim: cara, esse caminho aqui eu já conheço. E se eu for por ele, algo pior pode acontecer, então eu vou me desviar dele. Então, na adolescência tem essa sensibilidade, mesmo ainda não tendo entendimento por completo, mas consegue se perceber algo errado. E que saber que a vida começa a ser realmente uma escolha. E aí você vem na juventude e começa a sentir tudo aquilo que você viveu. E aquilo pode ser um bloqueio ou pode ser a felicidade para você. E vem a fase adulta, aonde você já diz: cara, eu já carreguei muitas coisas até aqui, tem uma longa bagagem, uma longa história de convívios, de aprendizados. E você começa a aprender a determinar o que realmente vai fazer ou vai dar continuidade à sua vida. Como Platão dizia, né? Você é o seu próprio arquiteto. Você tem que ser aquela pessoa que constrói o seu próprio ser. E você vai decidindo certas emoções, certos pensamentos, até onde eu vou levar comigo. E você percebe que as emoções, os pensamentos, os desejos vai mudando ao longo da vida, né? Porque você vai amadurecendo, você vai percebendo a necessidade de crescer, de evoluir. E aí você percebe que você não é os seus pensamentos, as suas emoções, é algo interessante. Você é algo que sente, que vê esse movimento todo, todos esses pensamentos que vêm, todas essas emoções que vêm, mas que você não é isso, né? Você tem algo dentro de si muito maior do que tudo isso. Você é aquele que observa tudo isso. Eu gosto muito de assistir os vídeos da Alexandre Magno, né? E que é um mestre de satsanga.
E ele ensina sobre meditação, sobre essas situações da vida do eu sou, quem eu sou, né? Jesus falou e nos ensinou isso, que você é a sua essência. E você vê isso também nos vídeos da professora Lucilena Galvão, né? Ela ensina muito, é uma mulher sábia. Então você adquire também conhecimento quando você busca conhecimento, quando você busca sabedoria de pessoas sábias, de pessoas também que têm esse desejo de evolução do ser, do que está dentro do eu sou, né? Quando você vê os vídeos do doutor Augusto Cury, aonde você aprende sobre si mesmo, aprende a evoluir, aprende a entender que realmente você não é as emoções nem os pensamentos, que você tem o poder de determinar algo dentro da sua vida. Você é o arquiteto da sua própria vida. A essência continua. A infância, a adolescência, a juventude passa, você entra na fase adulta e percebe que só há uma continuidade, o corpo muda, os pensamentos mudam, as emoções mudam, mas você continua sendo o ser. A sensação de identidade continuada, que é a essência, a busca, né, de que está dentro de si. E dar sentido maior à vida, a necessidade dessa busca. E você ser o arquiteto da sua própria vida é você buscar sentido para a sua própria vida. Que você pode ser o que quiser, aquilo que você se dispuser a ser, você pode mudar o seu caráter. Falando sobre os astrólogos aqui, sobre essa parte dos astros, né, que eles se inclinam, mas eles não determinam a sua vida. O ser humano é dotado de vontade, ele pode construir a sua própria vida, ele pode construir o seu próprio caráter, né? E aí entra algo interessante que sempre quando eu tenho oportunidade eu falo sobre a Bíblia, né? Porque quando se fala do Espírito Santo, quando entra dentro do ser humano, há essa mudança, né? Essa mudança de caráter, essa mudança de um ser humano. Se o ser humano ele vivia mentindo, se ele vivia numa situação degradante, promíscua de vida, quando o Espírito Santo entra na vida de um homem, de uma mulher, ele muda radicalmente, né? A metamorfose. Por quê? Porque ele entendeu, ele aceitou essa mudança dentro dele. Ele se tornou realmente o próprio arquiteto dele para as coisas do bem. E Schopenhauer, né, ele fala algo aqui, uma frase rápida, que o que causa o sofrimento ao ser humano é os desejos, né? É a ilusão material, a ilusão deste mundo, né? A Matrix, né? Então, quando eu e você entra nessa vida de se libertar dos desejos, de busca essa essência, as coisas mudam. E outra coisa interessante, importante a gente falar nessa manifestação que a gente está nesse período de redes sociais, né, onde sempre está se destacando, sempre tem um status, sempre quer postar uma foto, alguma coisa para aparecer, a gente aprende de ter maior cuidado de não estar seguindo o modelo social, daquilo que não é o seu ser. E a sociedade em si, as redes sociais em si, vai querer infiltrar um ser dentro de você que não é você, né? Ele vai querer colocar um padrão, um estilo de vida, onde você tem que se encaixar com todos para dizer, eu sou isso aqui também. A natureza, né, gente, o universo não deixa vácuo. Então construa o seu modelo, use sua imaginação, a sua criação, né? Eu crio quando eu falo, né? Então, quando você se dispõe a ser o arquiteto, ou arquiteta da sua própria vida, a sua própria essência, ela aflora, ela sai para fora e você sai dessa matrix, porque você se encontra com aquilo que realmente é verdadeiro, com aquilo que realmente te satisfaz. Tá certo, galera? Obrigado pelo seu like, obrigado por se inscrever no canal e vamos que vamos!